Bem-vindo de volta! Audiolivro O Livro de Ouro de Saint-Germain. Fraternidade Virtual, Eu Sou Luz. Dia de Natal. Invocação. Infinita presença Eu Sou. Do teu remoto santuário, nós te encontramos projetando-te em manifestação, com expressão inteligente e consciente, para que tua perfeição se manifeste em todas as fases da vida, e para que tudo da terra, que tenha sido erroneamente qualificado pela humanidade, seja elevado dentro deste estado ascensionado, tua eterna perfeição. Trago-vos saudações, especialmente do Retiro da Arábia, esse grande centro de preparação para uso dos poderosos raios. Eu tenho hoje duas surpresas para vós. Digo eu, porque nós somos todos um. Creio que não necessito de apresentação. Falo-vos sobre o raio da luz e do som. É nada quem fala. Discurso. Como nos parece sempre belo este dia, pela consciência transmitida à humanidade, representando o nascimento da atividade crística entre os humanos, e para os discípulos que se tornaram cientes do que para eles significa o emprego da presença Eu Sou, pondo em ação o amor e a inteligência para cumprir suas ordens de acordo com a orientação que derem a esse poder ilimitado. Por longo tempo, os indivíduos têm procurado saber como alcançar a consciência crística. O primeiro passo importante apoia-se no reconhecimento da grande presença Eu Sou, Deus habitando em vós. O segundo passo está no emprego desta presença Eu Sou, porque quando dizeis Eu Sou, com a compreensão do seu significado, tereis então penetrado na consciência crística. Isso não significa que manifestes imediatamente a plenitude dessa consciência, porque precisais saber, primeiro, aonde ides e o que desejais fazer, antes que possais aprimorá-la. Todos os que ascensionaram trilharam o mesmo caminho e se empenharam identicamente na mesma procura, porque todos os caminhos levam ao grande sol central, a divindade. Nosso amado irmão Jesus proporcionou uma das maiores bênçãos à humanidade, não só dando exemplo desde o seu nascimento até alcançar a ascensão, mas também doando-se ele próprio e estabelecendo o registro eterno que permanece radiante. Pouco pode o não ascensionado avaliar o que isto significa para os humanos. É um farol eterno guiando-lhes para a luz, e no exemplo da ascensão, Jesus instituiu definitivamente não só o que se poderia fazer, como também o que deve eventualmente ser feito. Grandes foram os prodígios que ele realizou, e nos fez a maravilhosa promessa de que fareis coisas ainda maiores do que estas. Muitas vezes os discípulos perguntam a si próprios que coisas poderão realizar que sejam maiores do que as que Jesus fez, mas ele nos disse que só apresentou alguns dos muitos serviços universais que podem ser prestados à humanidade. Para nós, este dia simboliza sempre o começo consciente da mais maravilhosa de todas as realizações, a ascensão. No momento em que o indivíduo se torna consciente desta verdade, começa o processo de sua própria ascensão e, conforme a plenitude de sua compreensão deste fato, pode ele efetuá-la rapidamente ou necessitar de mais tempo. Na minha experiência pessoal, quando percebi o que isto significava, comecei a usar a presença Eu Sou e verifiquei que após curto período perdera por completo a noção de tempo e espaço e que cada dia, ao penetrar mais profundamente nesta expansão de consciência, achava tudo o que eu desejava direto ao meu alcance, notai bem, direto ao alcance do meu poder governante individual. Com isso, veio-me a percepção de que o amor divino era a poderosa força coesiva dentro de todas as coisas unidas e nos devidos lugares, e que este amor divino dentro de mim, que eu tinha começado a compreender, tornara-me um ímã invencível que atraía tudo aquilo que pudesse desejar. Esta verdade simples é uma das mais poderosas que primeiro afluem ao discípulo. A princípio, ela o induz a compreender que, de fato, pode elevar-se acima dessas aparentes limitações que o cercam, e depois ele verifica estar realmente se sobrepondo a elas, uma a uma.
Vem então o grande influxo e extravasamento deste poderoso eu interior, que encerra dentro do seu abraço a substância de tudo o que o coração possa desejar, e notai, vossa habilidade e autoridade para qualificar e moldar esta substância é que fazem com que ela tome a forma do que necessitais, seja isto paz, amor, ouro ou iluminação. Eu vos digo, amados discípulos, despertai vossa autoridade, vosso direito, vossa capacidade consciente ao aplicar esta grande lei para vossa perfeita saúde, eterna juventude e beleza, riquezas de Deus, glorificação de vossa mente e corpo, e depois ascendei ao domínio elevado em direção à vossa eterna liberdade. Assim que começais a verificar que passo a passo estais vos aperfeiçoando, também começais a esquecer todas as condições externas que se agitam em torno de vós, no glorioso sentimento de estardes encerrado no grande abraço dessa poderosa presença do Mestre interno, que está acima do tempo e espaço. Sereis o Senhor e exercereis domínio em vossa vida e em vosso mundo, no momento em que reconhecerdes que a energia, o poder e a inteligência que estáis empregando é a poderosa presença Eu Sou. Como são realmente venturosas aquelas individualizações sobre a Terra que se tornaram conscientes, deveras conscientes dessa verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. É este um dos mais poderosos aspectos dessa verdade. Aplicai-a, meus queridos, com plena determinação, eliminando toda a incerteza das vossas mentes, e subireis com firmeza essa escada magnífica da vitória. E ao olhardes para trás, para cada degrau vencido, vereis brilhar cada vez mais esse esplendor, e então vos perguntareis: como pude, por tanto tempo, caminhar nas trevas, quando acima de mim permanecia essa poderosa chama de vida, pronta para consumir instantaneamente todas as minhas criações infelizes e ignorantes? Digo-vos, amados meus, não tereis que esperar indefinidamente para o reconhecimento dessa poderosa presença. Envolvei-a em vossos braços com toda a adoração de que podeis dispor, e ela vos erguerá rapidamente acima de todas as limitações aparentes, vestindo-vos com essa inconsútil roupagem de cristal, resplandecente de luz fulgurante e adornada com um cinto de pedras preciosas, que é de vosso direito usar. Em vossa mão, o deslumbrante cetro do domínio, o farol da vossa alma poderosa, que podeis dirigir sobre qualquer coisa, sobre qualquer lugar, a qualquer altura, trazendo-vos a revelação da parte interna. Esse é o quadro, amados irmãos e irmãs, do feito admirável em que nos empenhamos e alcançamos. Podeis fazer o mesmo, sabemos, porque o fizemos. Nunca vos canseis de adotar a consciência de que eu sou a presença ascensionada, e quando disserdes isso, sabei, ela é a força emanante autossustentada, por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Sinto-me muito feliz por estar de volta ao lar outra vez, pela alegria em vossos corações, por ver todos os degraus da escada que galgastes, e por terdes a convicção plena de que podeis conquistar a maior de todas as dádivas de Deus, a plenitude dele próprio. A palavra de Sha'ara. É com muita alegria que vos dirijo também umas poucas palavras sobre os raios de luz e som, e para responder pessoalmente aos muitos chamados dos corações voltados para Sha'ara. Quando passo entre os discípulos, que tanto desejam que eu me torne visível, noto que alguns deles, ao mais leve rumor incomum, prendem a respiração com receio de que eu lhes apareça. Sabei que é hilariante observar a atividade externa do eu almejar tanto uma coisa e, ao mesmo tempo, experimentar toda a espécie de sensações aflitivas por causa dela. Porém, amados meus, pelo menos acredito que eu tenha uma aparência agradável. Ao mesmo tempo, para a satisfação das queridas irmãs, trouxe comigo uma essência com aroma de rosas. P. De cachemira? R. Isso seria apropriado. P. Por que não de vossa própria preparação? R. Sois perspicazes, não preciso comprá-la, como fazeis, pois tenho o privilégio de preparar a minha.
Minha palavra a vós é para recomendar e insistir que continueis sendo essa maravilhosa, gloriosa presença de amor e boa vontade, não somente para conosco, mas também entre vós mesmos, porque isso cria uma situação magnífica, na qual a expansão da consciência avança em saltos gigantescos. Recomendo manterdes este sentimento de certeza íntima de que sois portadores ao aceitar nossa presença e a convicção da habilidade em aplicar a lei da presença eu sou em vós, pois ela está aumentando com grande rapidez. Não desanimem em vossos pedidos a favor de nosso aparecimento visível. Conquanto nossa audição seja perfeita, eu vos asseguro que ainda há, nesse pedido, alguma coisa que vos falta. No pedir alguma coisa, há uma certa ação vibratória de que o estudante necessita, que não pode ser explicada exceto quando se vê através da ação interna. América. Ó América, preciosa joia na coroa, diadema da terra, flor da sabedoria antiga e da luz. Outra vez entrarás no poderio de tua plena floração, apesar de todos os obstáculos aparentes e das manifestações atuais em contrário. Dentro de tua alma, poderosa América, está o poder de te libertar da máscara que se aderiu a ti, a máscara do egoísmo e das criações da atividade externa da mente dos seres humanos adormecidos. Assim, alcançarás de novo a plenitude desta luz que é teu direito de nascença. Amados estudantes desta radiação, sejam quais forem as aparências na atividade externa, não deixeis que elas encontrem apoio em vossa consciência, nem tampouco as sugestões de outros no que se refere à América. Mantende-vos serenos em vosso domínio concedido por Deus, conhecendo a verdade, vendo a América livre, governada pelo amor divino e pela justiça. A rede, para dentro da qual a força sinistra da Terra parecia arrastar a América, encontrará a espada da verdade e da luz que romperá essa armadilha em todos os sentidos, transformando-a numa sempiterna cruz de liberdade, luz e justiça. O que há de mais precioso na vida do indivíduo em relação às coisas que ele não pode evitar é fechar os olhos à aparência delas, reconhecer o extraordinário poder da presença eu sou e pô-lo em ação. Não vedes, amados discípulos, como é extremamente ridículo continuar aceitando a aparência que não desejais através de sugestão ou de qualquer outro modo, seja ela nacional, estatal ou individual, quando possuís o extraordinário privilégio de pôr em atividade a poderosa presença eu sou para corrigir tudo aquilo que pareça ser inferior à perfeição? O hábito da humanidade tem sido sempre ver imperfeição onde nós vemos perfeição. Agora, no reconhecimento da poderosa presença eu sou, aceitai plenamente sua perfeição a todas as horas do dia. Isso não quer dizer que tenhais de permanecer todo o tempo nessa ocupação, mas podeis ao menos afirmar uma vez por hora no estado de vigília: eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença eu sou. Toda vez que pronunciás esta afirmação, estais introduzindo e aumentando poderosamente sua perfeição em vossa atividade externa, visto já estardes usando essa energia. E por que não reconhecerdes incessantemente quem e o que é aquela que estais usando, dando-lhe assim o domínio que ela deseja transferir para vós? Desta maneira, tendes a possibilidade de pôr em movimento este poder invencível em prol da liberdade, proteção e bem-aventurança da América. Não podeis imaginar que extraordinária potência ela pode desenvolver para corrigir situações quando conscientemente posta em ação por um ou mais indivíduos que reconheçam seu invencível poder universal. Deixai-me agora sugerir-vos que, em lugar de dar ouvidos às constantes lamentações e sugestões de toda classe de atividades destrutivas, gravai na mente que a presença eu sou consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para a América e o mundo inteiro. Para estímulo vosso, desejo dizer-vos que todos os seres humanos que deram início à causa desta situação atual não previram que ela lhes escapasse ao controle. Por isso, muitos deles se tornaram incapazes de sustentá-la por mais tempo.
Assim, aqueles que usarem devidamente esta energia, visando atrair novamente a prosperidade para um bom propósito, verão os acontecimentos seguirem seu curso e, em vez de uma prosperidade temporária, obterão rapidamente a prosperidade verdadeira e infinita. Na época atual, como em todas as épocas de caos aparente, haverá paz na terra e paz entre os homens de boa vontade. A luz do Cristo, que se expande nos corações dos indivíduos, penetrando na terra, atrairá a si o que é seu. Ainda para vosso benefício, amados discípulos, recomendo-vos não discutirem assuntos discordantes mais do que o suficiente para compreenderem uma situação. Depois, desviai-vos deles completamente e nunca permitais que vos prendam novamente a atenção, porque, afianço-vos, aquilo que abrigardes em vossa consciência achará expressão em vossa vida e em vosso mundo. Preenchei-a, pois, com a grande presença Eu Sou, que contém em si a poderosa realização de cada um de vossos desejos. Contemplai essa perfeição, essa plena perfeição de sua atividade em toda parte de vossa vida e de vosso mundo. Não vos deixeis afetar ou perturbar pelas criações de outros, aos quais não vos é possível dar ajuda, exceto procurando ver a perfeição, sabendo que por trás da sombra aparente está a resplandecente luz branca da presença Eu Sou. Esta, amados discípulos, é a saudação que vos dirijo nesta estação do ano. Para encerrar, minha mãe e outros da hóstia ascensionada, alguns dos quais não conheceis, mas que vos conhecem, enviam a cada um de vós seus votos de amor, paz, opulência e força para vos abençoar em vossa jornada em direção à vitória final. Desejo dizer-vos algumas palavras à guisa de conclusão, e isso para induzir os discípulos a reconhecerem que, quando dizem Eu sou para o que quer que desejem, não somente põem em ação a grande presença Eu Sou para a realização, como também devem sentir profundamente que ela contém em si o poder autossustentador, autoemanante e autoexpansivo. Ainda que a repetição seja proveitosa e muitas vezes necessária para produzir uma convicção mais profunda, no atual grau de adiantamento dos discípulos, eles devem ter mais consciência do seu poder inato, inerente, autossustentador. Isto dará à consciência externa uma compreensão mais ampla do poder sustentador da grande presença. De modo que, se a atividade exterior da mente estiver ocupada com outros afazeres, poderá, mesmo assim, dirigir a carga do Eu Sou para qualquer realização, uma vez por hora, sem interferir em nada no trabalho do discípulo. É um grande erro do discípulo deixar que se registre em sua mente a ideia absurda de que não tem tempo para essas coisas, quando um só momento lhe basta para realizar com vigor a atividade potente e invencível de sua presença Eu Sou em tudo aquilo que exija sua atenção. Esta afirmação pode ser muito útil. Eu sou a poderosa presença, ordenando o tempo, todo o tempo de que necessito para a realização e aplicação desta poderosa verdade. Se muitas vezes durante o dia alguém adotar a consciência, por alguns instantes, de que eu sou a única inteligência e presença em ação, isto ajustará as coisas de um modo natural, de acordo com a necessidade. É muito fácil pôr a consciência em movimento quando não se está restrito a nenhum sentimento de limitação. Templos de luz. Eles estão situados no cinturão etérico, acima da atmosfera da Terra. A radiação emana desse cinturão para a Terra através de sua atmosfera. O cinturão etérico que circunda a Terra é muito diferente daquele que existe ao redor de Vênus, porquanto Vênus está dentro do cinturão etérico do Sol, enquanto a Terra está mais abaixo dele. Advertência: não reconheçais ninguém como instrumento da força sinistra. Simplesmente pensai que somente existe a presença Eu Sou, inteligência, luz e poder em ação. Não vos concerne nenhuma atividade pessoal de qualquer espécie, em momento algum. O que compete ao discípulo é ver, sentir e ser a perfeição, sejam quais forem as aparências humanas. Invocação.
Ó, poderosa e infinita presença, amor todo envolvente, infinita em tua atividade, bondosa em teu poder amoroso, nós te saudamos de coração, face a face, transbordando eterna gratidão pelo extravasamento de tua poderosa energia, pelo uso de tua sabedoria diretora, pela presença de tua opulência em nossos lares e uso. Nós nos proclamamos a parte ativa de ti, autoconsciente de tua divindade, mantendo a cada hora teu supremo comando. Eu vos trago saudações da grande hoste, que dirige e que observa toda a atividade. Discurso. Nós todos nos regozijamos extraordinariamente com a maravilhosa e amorosa presença dos estudantes, pela grande harmonia, alegria e realização que estão atingindo. Quão poderosamente aquela milagrosa presença Eu Sou pode manifestar e manifestará seu domínio, se uma tal condição admirável for mantida. Eu vos digo, sem nenhuma vacilação, ela pode ser mantida, sempre crescendo mais e mais na compreensão daquela presença de Deus, em seu supremo poder de amor divino. Todo estudante deveria ter presentes com certeza absoluta que nesse poder vivificante da presença Eu Sou dentro do seu ser, todo o bem ou mal é ativado. Se dentro da consciência existirem latentes, rebelião, ressentimento ou a inclinação a julgar, significa que tudo será resolvido e trazido à superfície para ser consumido. E eu vos digo, sem vacilação alguma, a menos que o discípulo conscientemente elimine aquilo que é trazido à superfície, aquilo o consumirá. Se alguém nota que está se deixando levar pela ira, deverá tomar as rédeas e, emitindo comando através da presença Eu Sou, declarar que isto seja governado harmoniosamente. Agora, deixai-me lembrar novamente aos discípulos que o fator primordial para o seu progresso é a autocorreção, e não há pessoa, lugar, condição ou coisa a culpar pelo que eles entretêm, a não ser a si próprios. Isto é o que há de mais imperativo para o seu progresso. Se chegaram a um ponto em que tais condições sutis ocorrem, é preciso que elas sejam esclarecidas e inteiramente compreendidas. De outro modo, os discípulos se encontrarão enfrentando condições que são incapazes de controlar. Por estarem os discípulos avançando a passos largos dentro do autocontrole, torno a repetir, para que sejam suficientemente encorajados sobre a necessidade cada vez maior da plena aceitação dessas grandes leis da vida e sua boa vontade em aplicar o grande chicote da autocorreção. Digo-vos francamente, e falo por experiência, que a atividade externa a que denominamos humana tem que ser corrigida sem vacilação, antes de ser submetida ao domínio do divino comando. A razão de eu ter ministrado o uso do raio ou da chama através da mão é que as mentes de alguns estão afinando e elevando com mais rapidez do que a estrutura atômica do corpo. Esta atividade de passar a mão sobre o corpo manterá o equilíbrio da aceleração da mente e a elevação da estrutura atômica. Agrada-me muito dar toda a assistência aos discípulos, e o faço com a melhor boa vontade, mas há certos limites além dos quais não posso ir, por motivo do processo autoconsciente dos estudantes, progresso esse que eles devem efetuar por si mesmos. Permitam-me, entretanto, advertir-lhes de que em nenhuma ocasião podem dividir a atenção da presença Eu Sou. Fazer isto significa que estão enfraquecendo a corrente de energia e dando poder a coisas exteriores, simplesmente retardando seu progresso. Falo por experiência. Não é possível dividir a atenção, repartindo-a entre a presença Eu Sou e as coisas exteriores, a fim de se prosseguir para mais além de um certo ponto de realização. Não desejo causar qualquer choque a nenhum discípulo, porém devo expor a verdade. Se eles que chegaram até este ponto não forem capazes de manter sua atenção inteiramente sobre a presença Eu Sou, estarão fechando a porta à nossa assistência por muito tempo. Não é necessário que tal aconteça se os discípulos, seguindo a diretriz, fizerem esforço sincero cada vez que a atenção se dispersar, trazendo-a de volta com firme determinação, dizendo: dou todo o poder à presença Eu Sou que Eu sou e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa.
Desejo preparar os discípulos, pois tempo virá em que não poderão apoiar-se em nossos mensageiros, mas sim confiar em sua própria habilidade para ligar-se à presença Eu Sou com uma tal firmeza que recebam sempre seu grande poder sustentador. É um erro e uma atitude inútil da parte do discípulo, depois de meses de instrução diária, deixar-se prostrar por um sentimento de depressão ou dúvida a respeito do poder interior ou da própria habilidade em aplicá-lo. Esta atitude infantil da mente, além de incorreta, com o tempo fechará a porta caso não seja impedida. Todo estudante deveria assumir uma posição positiva no momento em que qualquer espécie de discórdia tentasse penetrar-lhe na mente e afirmar seu domínio, declarando: Eu sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo, e eu sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas que me conduzem serenamente através de tudo com que possa me defrontar. É tão importante que os estudantes obtenham benefício destes ensinamentos que devemos interrompê-los até que sejam assimilados. Pois depende da capacidade do discípulo em captar o conteúdo das instruções para que o grande juiz determine o que será ministrado na vez seguinte. Não podemos, em circunstância alguma, conduzir o discípulo além do ponto em que ele esteja bem fortalecido. Devo dizer, para a proteção dos discípulos, que se certos fenômenos se manifestarem em torno deles, permaneçam calmos, equilibrados e impassíveis todo o tempo. Continuem serenamente, não permitindo que sua atenção se fixe nisso, porque é provável que neste grupo de discípulos, alguns tenham gerado suficiente energia de conhecimento adquirido no passado a ponto de produzir determinados fenômenos. Em tal caso, devem afirmar com determinação: Eu sou a presença que governa isto e que utiliza para sua mais alta expressão e uso. Eu vos asseguro que não necessitais desejar que se produzam manifestações sobrenaturais, porque a lei natural de vosso ser, em seu progresso contínuo, produzirá abundantes manifestações quando estiverdes preparados para isso. Observai que não me refiro de modo algum ao aparecimento dos mestres ascensionados, pois é algo inteiramente diferente e não para ser interpretado como fenômeno. Penso que constitui grande sabedoria o discípulo fazer a seguinte afirmação antes de ouvir ou ler alguma instrução: Grande presença eu sou, tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazei com que eu retenha a memória completa destas instruções interiores. Como mensageiro da luz, esse treinamento é essencial, mas o pensamento não deverá absolutamente produzir ansiedade ou tensão no desejo de procurar reter, porque semelhante atitude pode facilmente fechar a memória externa em relação à experiência interna. Não posso deixar de sorrir ao ver que alguns discípulos estão prestes a experimentar as coisas mais surpreendentes, mas confio em que se manterão sempre serenos, seja qual for a experiência, sabendo que eu sou a única, eterna, autossustentada vida em ação e que removerão para sempre de suas consciências a existência de tal condição chamada morte em qualquer lugar do universo. A atividade externa da mente e do mundo é uma passageira maia, móvel como as areias do deserto, e não deve causar a ninguém qualquer temor, porque eu sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim. Do coração do grande silêncio brota a incessante corrente de vida, da qual cada um é uma parte individualizada. Essa vida sois vós, eterna, perfeita, autossustentada, e os trajes com que ela se reveste são de pouca importância, até que chegueis à posição de reconhecer que vossa realização vos tornou preparados para a túnica inconsútil, autossustentada e radiante em todas as cores prismáticas. Então, podereis verdadeiramente regozijar-vos naquela eterna roupagem, que é sempre radiante e imutável, que vos retira da roda de causa e efeito e vos torna um ser de causa apenas.
Essa causa é a radiação do amor divino, perenemente fluindo e se expandindo de vossa consciência equilibrada, estável, radiante centro divino, isto é, o coração da presença Eu Sou, que é juventude e beleza eterna, a onisciente presença, contendo na sua ação autoconsciente o passado, o presente e o futuro, que afinal são apenas o único eterno agora. Assim, é a eterna eliminação de todo tempo e espaço. Então, encontrareis vosso mundo povoado de seres perfeitos, vossas construções decoradas, com as joias mais seletas, e vós, no centro de vossa criação, a joia no coração do lótus, sendo suas pétalas as grandes avenidas de sua perfeita atividade. Este é um quadro singelo daquilo que vos aguarda, acenando-vos para que entreis em vosso perfeito e eterno lar e radiação. Como vedes, sinto essa gloriosa radiação, e se conseguirdes centralizar-vos na presença do amor divino e aí permanecer firmemente, que admiráveis experiências vos advirão, isto se puderdes impedir a interferência da atividade externa da mente. Quando alguém assume a atitude Eu sou a presença do amor divino em todo momento, fará coisas admiráveis. Se usar esta afirmação com sentimento, poderá manter sempre fechada a porta às atividades externas da mente. A solução para cada problema está sempre à mão, porque a presença Eu Sou perenemente contém todas as coisas dentro de si. Um pedido é o impulsor da solução para que se manifeste. Eu Sou é o princípio ativo inteligente dentro de vós, o coração de vossos seres, o coração do planeta e o coração do sistema. Não posso deixar de relembrar-vos. Cada vez que dizeis Eu Sou, estáis liberando a Una, todo-poderosa energia inteligente, poder e elemento autossustentado. Persisti e alcançareis uma condição suprema e maravilhosa. Quando olhais o Sol físico, em realidade, estáis olhando o grande Sol central, o próprio coração da presença Eu Sou. Deveis assumir a atitude incondicional de que a presença Eu Sou governa completamente este corpo físico e compele-o à obediência. Quanto mais atenção derdes ao vosso corpo, mais ele vos prejudicará com suas exigências e domínio. Quando o corpo físico estiver cronicamente enfermo ou frequentemente apresentando distúrbios, isso prova que lhe foi dada atenção especial por longos anos, do que resultou uma ou outra perturbação. E nunca melhorará até que a pessoa assuma uma atitude positiva e o obrigue à obediência. Podeis, positivamente, produzir qualquer coisa que queirais em vosso corpo físico, se fixardes a atenção em sua perfeição, mas não permitais que ela se detenha sobre suas imperfeições. Para a ascensão, Eu sou a presença que comanda. Usai esta afirmação frequentemente, pois ela aquieta a atividade externa, e assim ficais centralizados na atividade do amor. No mesmo instante em que perceberdes algo discordante, afastai-vos dele. Tendes o cetro do poder em vossa consciência, usai-o sempre. Deveis apenas seguir o mandamento de Jesus, não olheis o homem segundo a carne. Isto significa exatamente o que diz, não reconheçais imperfeição humana, seja em pensamento, em sentimento, palavra ou ação. Um fator muito poderoso para usar em problemas é assumir a simples consciência. Deus em mim, presença Eu Sou, manifesta-te, governa e resolva esta situação harmoniosamente. Operará prodígios, pois tudo o que deveis fazer é invocar instantaneamente a presença Eu Sou e fazê-la trabalhar. Jesus disse, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Dizei, pois, ao vosso ser divino, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida disto. Deus quer que vós o façais trabalhar. Isto libera o fluxo da energia divina, inteligência e substância, que logo cumprirão a ordem. NT, em sânscrito, significa ilusão, o que pertence ao mundo da aparência. Peregrinação de Jesus. Invocação. Ó poderoso, majestoso poder crístico, agora chegando à plena estatura,
Nós te saudamos pelo sinal do coração e da cabeça, aceitando a plenitude do teu grandioso poder, tornado manifesto nos corações dos estudantes e do povo da América. Nós aceitamos a plenitude da luz e sua presença iluminadora dentro do coração e mente de cada um, impulsionando com tal intensidade que traz consigo coragem e força para cada qual fazer o necessário esforço consciente que possibilitará a poderosa presença Eu Sou elevar a estrutura atômica até sua total ascensão. Agora eu me colocarei de lado e deixarei nosso amado irmão falar pelo seu próprio coração. Discurso do bem-amado Mestre Jesus. Trago-vos amor e saudações de muitos integrantes da hóstia ascensionada, alguns dos quais conheceis e de outros que ainda ireis conhecer. Eu sou a luz, o caminho e a verdade. É o que o sino de Natal está até agora a ressoar por todo o campo da atividade cósmica. Na compreensão que vos foi induzida pelo significado e poder das palavras Eu Sou, encontrareis um círculo mágico no qual podereis mover-vos, invulneráveis ao discordante procedimento humano. Não se trata apenas de conhecer a presença, mas de pô-la em ação até na mais simples atividade. Porque quando tentais uma experiência que não vos é familiar, muitas vezes vos sentis tímidos e inseguros. No entanto, quando aprendeis a usar Eu Sou na solução de vosso desejo ou problema, percebeis que vossa segurança se desenvolve, e assim podeis aplicá-la com confiança absoluta. Os discípulos deveriam compreender sempre que é no grande silêncio, ou na aquietação do externo, que flui o poder interno para sua realização sempre crescente. E logo virão a saber que basta pensarem no poderoso princípio Eu Sou para sentirem um aumento de força, vitalidade e sabedoria que lhes possibilitará prosseguir com um sentimento de maestria e o qual certamente algum dia lhes abrirá amplamente as portas, através das limitações da criação humana, para a imensidão de sua verdadeira liberdade. Vemos frequentemente em vossos corações o desejo ardente de uma prova, alguma notável manifestação que venha fortalecê-los na senda. Eu vos asseguro, abençoados filhos da luz, qualquer prova dada fora de vosso ser é apenas temporária, mas cada progresso verificado através de vossa própria aplicação consciente é uma realização eterna. E à medida que continueis a adquirir mestria por vossa aplicação autoconsciente, não somente estareis obtendo as coisas imediatas, como também elevando a consciência, até que em pouco tempo verifiqueis terem caído todas as barreiras. É desta maneira que a porta da limitação humana será selada eternamente. E assim como minha forma externa foi cravada na cruz, cravai e selai também vós, pela vossa ascendente consciência, a porta das limitações autocriadas, e senti e conhecei vosso domínio. Se estáis vitalmente interessados em fazer a ascensão, eu recomendo usarem com frequência a afirmação: Eu sou a ascensão na luz. Isto possibilitará a vossa consciência a erguer-se mais rapidamente da ilusão da criação humana. É muito importante insistir que, à medida que vivais dentro da presença Eu Sou e aceiteis plenamente o seu poder transcendente, descobrireis não somente que a luta externa cessa, como também que, à proporção que penetrais mais profundamente na luz, as coisas externas que buscastes sempre com tanto ardor começarão realmente a manifestar-se, porque nesse momento compreendereis exata e planamente a irrealidade da forma, assim como sua transitória atividade. Sabereis então que dentro de vós e da luz que vos cerca está tudo quanto podeis desejar, e o externo, que parecia tão importante, terá perdido seu grande poder de sujeitar-vos. Então, nas coisas externas que vos advierem, virá a alegre liberdade. Esta é a verdadeira atividade das coisas externas. À medida que vos tornardes mais conscientes dos poderes transcendentes, sabereis que sois capazes de atrair rapidamente para vós mesmos qualquer coisa que desejardes, sem prejudicar ou afetar qualquer outro filho de Deus. Esta verdade precisa ser estabelecida firmemente dentro da consciência, pois as almas escrupulosas
escrupulosas devem entendê-la bem, para que não se achem a intervalos, imaginando se é justo serem bem-sucedidos enquanto outros ao seu redor não obtêm sucesso, porque vosso maior serviço, eu vos asseguro, é alcançar a mestria e a liberdade para vós mesmos. Então, estareis preparados para espalhar a luz sem ser desafetados pela criação humana, em meio da qual deveis movimentar-vos. Nunca vos sintais tristes ou aflitos se um outro filho de Deus não está pronto para aceitar a luz, pois se ele não encontra a luz por sua própria escolha, ainda assim terá galgado um degrau durante a fase temporária que atravessa. Quando se começa a obter a liberação consciente do corpo, compreende-se quão transitórias são essas coisas externas e a pouca importância que têm. Porém, quando se entra na consciência universal ou na grande atividade cósmica, sente-se que penetrar na luz é de vital importância. Então, conhecemos a alegria da presença interior e sua atividade invencível, pelo que vosso coração é inundado de contentamento. Pouco antes de eu me tornar consciente de minha plena missão, a seguinte afirmação manifestou-se vívida diante de mim: eu sou a presença que nunca falha ou erra. Isto, eu soube mais tarde, foi o poder sustentador que me possibilitou ser a ressurreição e a vida. Infelizmente, algumas das afirmações bíblicas foram veladas pelo conceito humano. Entretanto, sou muito grato pelo fato de que muitas tenham permanecido inalteradas. Outra afirmação que usei constantemente por mais de 3 anos foi: eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano e me abre a porta à luz dentro de seu coração. Soube, mais tarde, que isto intensificou grandemente minha verdadeira visão interna. Em resposta ao desejo ardente de vossos corações, quero dizer-vos que durante os anos em que a Bíblia parece ignorar minha atividade, eu ia de um a outro lugar em busca de explicação a respeito da luz e presença que eu sentia dentro de mim mesmo. E vos asseguro, amados discípulos, não foi com a facilidade e a rapidez com que estáis capacitados a procurar hoje em dia. Aqueles de antigamente, ligados a mim, estavam felizes por receber o conhecimento daquelas experiências jamais citadas em crônica alguma. Por serem elas de natureza fora do comum, foi considerado pouco prudente apresentá-las à multidão. Assim decorreu o tempo através das idades, quando o período de transcendentes experiências começou a desaparecer gradualmente no passado, e as pessoas que vieram após ainda não eram suficientemente evoluídas para conceber a verdade, de forma que excluíram da humanidade revelações tão belas e admiráveis. Todavia, veio agora, em auxílio dos humanos, o poder do Cristo cósmico que se tornou tão real para mim. Este, através do seu impulso natural de expressão, está firme e seguramente encontrando seu caminho nos corações e mentes de uma grande porcentagem da humanidade. Existe, pois, muita esperança de que esta atividade permita seja erguido o véu da criação humana. Assim, grande número de pessoas verá sinais e prodígios e os sentirá dentro de seus próprios corações. Então, não poderão ser afastados da verdade influenciados por dúvidas e temores humanos. Passei algum tempo na Arábia, Pérsia e Tibete. Encerrei minha peregrinação na Índia, onde conheci meu amado mestre que já tinha feito a ascensão, embora eu não o soubesse naquela ocasião. Mediante o poder de sua radiação, vinham-me revelações após revelações, através das quais me eram dados mandamentos e afirmações que me permitiam manter tranquila a atividade externa de minha mente, até que esta não mais tivesse poder para me perturbar ou retardar meu progresso. Nessa altura, toda a glória de minha missão me foi revelada e o eterno registro cósmico que eu haveria de deixar e que seria instituído naquele tempo devia ser efetuado para a bênção e iluminação humanidade que viria depois. Talvez estejais interessados em saber que este se tornou um registro cósmico ativo, o que é completamente diferente de qualquer outro registro gravado, pois contém, dentro de si, até hoje, o estímulo ao progresso e o impulso que faz da mente humana um verdadeiro ímã.
Isto explica por que os mandamentos e afirmações que eu proferi estão se tornando cada vez mais vívidos através dos séculos e, com o impulso progressivo dessa atividade, auxiliada pela radiação de outros poderosos raios enfocados sobre a Terra, será possível a uma grande parte da humanidade ancorar-se de tal modo na verdade e sua aplicação consciente que uma realização transcendente será concluída com êxito. Nenhum passo tem importância tão vital como o de colocar perante a humanidade o conhecimento do Eu Sou, sua fonte de vida e seu poder transcendente, que está em condições de ser trazido ao uso consciente do indivíduo. Será maravilhoso ver como esta simples, ainda que toda poderosa verdade será divulgada rapidamente entre a humanidade. Assim, todos os que pensarem nela, praticarem sua presença e dirigirem sua energia conscientemente, através do poder do amor divino, encontrarão um novo mundo de paz, amor, saúde e prosperidade aberto diante deles. Aqueles que sabem como aplicar o conhecimento do Eu Sou jamais serão acossados por desarmonia ou perturbações em seus lares, mundos ou atividades, pois é apenas por uma falta de reconhecimento e aceitação do pleno poder desta poderosa presença que os indivíduos se deixam perturbar por conceitos e criações humanas. O discípulo deveria olhar constantemente para dentro do seu eu humano e verificar que hábitos ou criações estão aí que necessitam ser extirpados, pois é apenas recusando permitir por mais tempo a existência de hábitos tais como julgar, condenar e criticar que ele pode ser liberto. A verdadeira atividade do discípulo é aperfeiçoar seu próprio mundo, e ele não o poderá fazer enquanto notar imperfeição no mundo de outro filho de Deus. Admiráveis afirmações vos foram dadas para governar harmoniosamente vossa vida e mundo. Aplicai-as com determinação e tereis êxito. Outra retificação que muitos de vós desejais que eu faça é sobre minha exclamação na cruz: Pai, por que me abandonaste? O que disse foi: Pai, como me glorificaste? E realmente recebi, na glória, o irmão que estava à minha direita na cruz. Há um certo número destes amados discípulos que eu conheci pessoalmente na época da crucificação, e ao enviar-lhes esta mensagem, sinto como se estivesse falando a velhos amigos, pois nesta grande presença ascensionada, séculos são apenas um incidente, e só quando entramos em contato com os acontecimentos humanos nos apercebemos do tempo. Amados discípulos, que tão fervorosamente buscais a luz, experimentai sentir-vos envolvidos em meu amoroso abraço. Procurai sentir-vos vestidos com esta luz, tão resplandecente qual o sol do meio-dia. Ancorai dentro de vossa consciência o sentimento de vossa habilidade para fazer a ascensão, para que a cada dia vos aproximeis mais da plenitude dessa realização. Cortai os laços das coisas da terra que vos mantêm atados. Sabei que no amor, sabedoria e poder que aceitais de vossa poderosa presença Eu Sou, está o poder que efetua este trabalho transcendente. Recordai sempre que Deus em vós é a vossa vitória. A presença Eu Sou, que faz bater vosso coração, é a luz de Deus que nunca falha, e pela aceitação dessa presença, vosso poder para libertar sua energia e dirigi-la é ilimitado. É para mim uma grande alegria e privilégio continuar associado ao meu amado irmão Saint-Germain, no trabalho de enviar, através de minha radiação consciente, uma assistência definida aos discípulos que podem aceitar a instrução de Saint-Germain. Isto continuará durante todo o ano de 1934. Não me interpreteis mal. Eu Sou irradiará a toda a humanidade, porém, nesta radiação aos discípulos, eu tenho o privilégio de apresentar um serviço especial. Em meu amor, eu vos envolvo, com minha luz, eu vos visto, com minha energia, eu vos sustento para que possais prosseguir impávidos em vossa busca da felicidade e aperfeiçoamento de vós mesmos e de vosso mundo. Confio em que isto trará uma radiação tal que possais sentir bem-estar no decorrer do ano e que vosso êxito possa trazer-vos ilimitada alegria. Eu sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder, Jesus o Cristo.
Saint-Germain. Desejo expressar meu amor envolvente como uma dádiva a cada um dos meus amados discípulos, pois o amor é a maior dádiva que se pode ofertar. A presença Eu Sou é a chave para o seu domínio e ascensão. Se este conteúdo acelerou sua expansão da consciência, curta e comente para fortalecer a luz. Sua interação garante que esta verdade chegue a mais discípulos. Inscreva-se para seguir a aplicação consciente da lei. Clique na playlist completa e continue a jornada. Obrigado por assistir.